Mais uma vez, bom dia. Aqui é agora a parte final da nossa aula. E aí a gente começa, de fato, a trabalhar com o que a gente precisa, né, de geometria espacial, que é o conceito inicial de poliedros. O que vai ser um poliedro? Eu vou tomar 4 ou mais polígonos. Lembrando que um polígono é uma região fechada, né? E aí, o que eu faço? Desses meus polígonos, eles não necessariamente, aliás, eles não podem estar no mesmo plano. Eles têm que estar em planos distintos, todos eles. À medida que eu junto esses polígonos, eu vou ter um poliedro. Antes disso, já que a gente falou nessa parte de convexo, o que vai ser um polígono convexo? Vou só colocar aqui um exemplo para vocês, tá? Vou colocar aqui, sei lá, um quadrado. Não sei se o quadrado vai ficar legal, mas isso aqui é um polígono convexo. Por quê? Porque quaisquer dois pontos que eu selecionar aqui dentro, toda a minha região do segmento de reta que eu formar, ele vai estar incluído dentro do meu polígono. Agora, se eu vou aqui na direita, eu digo que aqui é um polígono convexo. Convexo. Aí eu pego um outro exemplo aqui de um polígono. Vou botar esse polígono aqui. Ó. Me perdoe aí pelo erro de. Pronto. Notem que, por exemplo, eu posso pegar aqui um ponto A, um ponto B, eu tenho uma parte do segmento de reta que está todo dentro da figura do polígono. Mas se eu pego esse aqui ó, o C e o D, eu tenho uma parte da reta, eu tenho uns desenhos diferentes, né? Parece uma pessoa rindo, sei lá. Não sei se a minha imaginação está fluindo, mas enfim. Tem uma parte da minha reta, essa daqui que eu estou circulando, que ela está fora do meu polígono. Então, nesse caso, eu digo que o meu polígono é não convexo. Ou, se assim eu desejar, eu posso dizer ainda que ele é côncavo. Então, a gente vai estar preocupado no nosso trabalho em desenvolver apenas situações com polígonos, poliedros côncavos, que são a formação de polígonos côncavos. Para qualquer poliedro convexo, a gente tem o seguinte, tem as faces, né, que são os polígonos convexos, que são os planos de suporte, por assim dizer. Tem as arestas, que são exatamente os lados lá do meu polígono. Tem os vértices, que são os pontos, né, que são as extremidades dos meus polígonos. Nós vamos chamar dois poliedros de convexos, de congruentes, se ocorrer uma correspondência entre cada um deles, certo? Antes de eu continuar aqui, deixa eu mostrar um negócio que eu acho que é interessante que vocês saibam, que é exatamente o conceito de congruência e igualdade. Como assim? Congruência é a mesma coisa que igual? Congruência. Vou botar aqui um igual, tá? É a mesma coisa? O que vocês acham? Sim ou não, talvez, porque. Deixa eu tentar explicar basicamente aqui, tá? Para a gente não gastar tanto tempo. Primeiro a gente tem o símbolo, tá? O símbolo da igualdade é isso. Certo? São 3 traços, 2 traços. Se são símbolos diferentes, a gente já começa a ter noção de que representam coisas diferentes. A congruência a gente trabalha bastante na parte geométrica. A igualdade na parte algébrica. Então, vamos supor que eu tivesse um exemplo aqui para a gente entender. Eu tenho, sei lá, 2 quadrados e outro quadrado. E coloco aqui uma reta, por exemplo. Pode dizer que é a reta do tempo, para facilitar mais ainda a ideia de vocês. Esse quadrado estava saindo dessa posição e chegou até essa. Em um determinado instante de tempo T1 e aqui um tempo T2. Independentemente de quantos sejam esses valores. Observem que T1 ele é diferente de T2.
Embora o quadrado seja o mesmo, tá? Eu não vou dizer que eles são iguais. E são iguais, tá? Mas a ideia aqui seria o seguinte: eles seriam congruentes por estarem assumindo posições diferentes, tá certo? Então, quando eu trabalho a congruência, eu vejo a questão também da posição. Isso é importante no conceito de congruência. Beleza? E igualdade, a gente trabalha a igualdade porque nos conceitos algébricos, por exemplo, quando eu resolvo uma equação, a gente consegue meio que atribuir um valor a uma determinada variável. Isso aí é possível. Ok, dito isso, imagino que vocês não tenham dúvidas em relação à diferença entre igualdade e a congruência, a gente continua, tá? Para todo poliedro convexo, vale essa relação de Euler. Essa relação de Euler, lembrem-se dela, ela é muito importante. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces vale 2. Isso aqui é muito útil. E aí eu coloquei alguns exemplos de poliedros, tá? Inicialmente a gente fala dos poliedros de Platão. Ele satisfaz algumas condições. Ó. O número de as faces tem o mesmo número de arestas. Os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas e vale a relação de Euler. Então, existem 5 poliedros de Platão, conforme vocês estão vendo aí nessa tabelinha, tá? E está aí os seus nomes: o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e assim por diante. Só um minutinho. Aí, ó, eu não sei se vocês lembram, lá na geometria plana, que talvez o professor de vocês esteve interessado que vocês se lembrassem o nome dos polígonos. Tipo, qual o nome do polígono que tem 8 lados? Quem gosta aí de UFC vai se lembrar do octógono, né? De 10 lados, decágono. A galera tirava até alguma onda em relação a isso. Mas, enfim, a ideia é que vocês vão ver que existe uma similaridade entre o nome dos poliedros e o nome dos polígonos. A diferença é que, em vez de ter, por exemplo, o polígono, era pentágono. No caso do poliedro, vai ser pentaedro. E assim por diante, só muda a parte final do nome, tá bom? Mas aí é os conceitos. A gente chama ainda de poliedro regular. Vou já mostrar a figurinha mostrando os principais poliedros, tá? Poliedros regulares. Vou ter um poliedro regular quando as suas faces são polígonos regulares e congruentes, que eu já falei, né, da, entre aspas, igualdade, e os ângulos poliédricos entre si também são congruentes. Tá bom? Existem todo poliedro regular é de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Aqui a figurinha, ó, temos o tetraedro, o hexaedro, mais conhecido como cubo. Olha o octaedro aí, parece aquelas festas de balão, aquelas festas juninas, né? O dodecaedro e o icosaedro. O icosaedro, ele tem 20 faces. Tem um professor aqui, que eu acho que foi professor, aliás, foi da tarde. Eu acho legal o trabalho dele, que ele desenvolvia isso aí com os alunos, né? Agora, nesse tempo de pandemia, não dá para a gente trabalhar isso. E aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai treinar alguns exercícios onde usa a relação de Euler. Esqueci de falar. E isso é importante. Galera, e aqui, ó, nome, caneta. Aqui é a relação de Euler, tá? Mas quando vocês forem falar, é Euler. Quem for palmeirense vai lembrar que Euler foi um jogador de futebol, ele era até conhecido como filho do vento e tal, mas aqui é Euler, que é um alemão, tá? Então tomem só cuidado em relação a isso. Se vocês forem falar dele, falem Euler. Bem, vamos falar de exercício, só para a gente encerrar aqui nossa aula de hoje. Eu vou resolver essas questões com você e a gente vai fechar, tá bom? A primeira questão, ela diz assim, ó, determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais. Então, eu quero saber o número de vértices. Aí, vamos lá devagarzinho. Okay.
questão de número 1. Eu tenho, já esqueci, 3 faces triangulares. Eu tenho uma face quadrangular. Uma face pentagonal. E 2 faces hexagonais. Então, olhando inicialmente para a quantidade de faces, a gente consegue compreender que faces vai ser 3 mais 1 mais 1 mais 2. 3, 4, 5, 7 faces. Confere. A gente já fez aqui a quantidade de faces. Olhando para a quantidade de arestas, a gente tem o seguinte, ó, quantas arestas tem num triângulo? Em um triângulo apenas. São 3, né? São 3 lados do triângulo. Então, para 3 triângulos, eu vou ter 3 vezes 3 igual a 9 arestas. Aqui, 1 vezes 4, que dá 4 arestas. 1 vezes 5, que dá 5 arestas. E 2 vezes 6, que dá 12 arestas. Só que, aí eu quero saber agora o total de arestas, tá? Opa. O negócio é porque, assim, não sei se vocês lembram, para qualquer polígono, deixa eu mostrar aqui uma figurinha. Por exemplo, ó, vou aqui mostrar e escrever, tá? Para vocês entenderem melhor ainda. Vamos olhar de uma forma particular aqui no meu tetraedro. E vou colocar isso aqui, ó. Estão vendo essa minha aresta, que ela está sendo riscada de azul? Essa minha aresta, ela está comum a esse meu triângulo que está deitado, é a face inferior, e ela está comum a essa face lateral aqui. Então, se vocês observarem, qualquer um das arestas vai sempre estar comum a duas faces. Então, é como se eu estivesse repetindo. Então, na realidade, para mim saber a quantidade de arestas, vai ser eu somar todas essas e ter que dividir por 2 pelo caso do valor comum. Então, eu vou ter 9 mais 4, 13, 13 mais 5, 18, 18 mais 2, 30, 30 dividido por 2 dá 15. E aí, para mim fechar, eu tenho a famosa relação de Euler, V menos A mais F igual a 2. Sugiro que vocês escrevam, tá? Para sempre lembrar dessa fórmula, e aí você vai ter o que eu quero. Quero o número de vértices, então vai ser 2 mais A menos F. Então, eu tenho 2 mais 15 menos 7. 2 mais 15 é 17, menos 7, 10. Beleza de Creuza, queridos? Querem perguntar alguma coisa dessa questão? Não entenderam? Não tem lista de frequência hoje, viu, Eduardo? Por causa que não é o dia usual da nossa aula. Beleza? Dúvidas? Perguntas aqui da primeira questão? Então vamos para frente. Questão de número 2. Calcula o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares de um poliedro com 20 arestas e 10 vértices. Então, vamos aqui. 2. Abrir um novo Jamboard. Questão 2. Embora a questão não fale, é evidente que eu só tenho aqui faces quadrangulares e faces triangulares nesse meu poliedro. Ele já diz que o número de arestas é 20 e o número de vértices é 10. Quero saber a quantidade de faces. Só que aí eu vou tomar um particular, tá? Eu vou chamar de F
F3 as faces triangulares e vou chamar de F4 as faces quadrangulares. Bem, como é que eu faço essa questão? Primeiro de tudo, eu não sei se, voltando aqui para a primeira, quando a gente viu o seguinte, eu vou ter assim, tá? Perdão. O total de arestas, que é 20, vai ser 3 vezes as faces triangulares, mais 4 vezes as faces quadrangulares, tudo dividido por 2, pelo valor comum, né? Então, eu consigo escrever isso aqui, ó. 3F3 mais 4F4. Como o meu A é 20, eu vou ter 20 vezes 2 igual a 40. E aí, para me saber também a informação do vértice, é só usar a relação de Euler. Deixa eu botar um aqui, tá? E aqui o 2. Relação de Euler. Eu tenho V menos A mais 10, que é 10. Tem um total de arestas que é 20. Face é o que eu quero saber. Isso aqui, logo, face é 2 menos 10 mais 20. 2 menos 10 menos 8 mais 20 dá 12. E aí, eu lembro que o meu F é o F3 mais F4. Então, com isso, eu tenho a montagem desse meu sistema. F3 mais F4 igual a 12. E 3F3 mais 4F4 igual a 40. Vou multiplicar isso aqui por menos 3 para mim resolver aqui o meu sistema, tá? Menos 3F3, menos 3F4, menos 36. 3F3, 4F4, 40. Notem que esses dois aqui se anulam. Menos 3F4 mais 4F4 dá o próprio F4. Menos 36 mais 40 dá. Sabendo que tem 4 faces quadrangulares, basta eu trocar aqui, né? F3 mais 4 igual a 12, a gente chega à conclusão que meu F3 vai ser 8. Porque 8 mais 4 dá 12. Beleza, queridos? Vocês querem bater o print aí da questão de número 2? Vamos lá. Vou fazer aqui só até a 3, aí a gente encerra a aula de hoje e aí eu fico para tirar algumas duvidazinhas de vocês. E aí vocês tentam, a partir da 3, tentar resolver a 4. Tá bom? Vou fazer a 3 porque tem uma formulazinha que eu não coloquei nos slides, tá certo? Diz assim. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 720 graus. Calcula o número de faces sabendo que é os 2/3 dos números de aresta. Bem, vamos aqui para 3. Nosso último Jamboard de hoje. Para a aula, né? Provavelmente vai ter para o assunto da prova. 3. Cadê? Diz assim. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 720. A fórmula, viu, queridos? A fórmula vai ser... Eita, pila, agora eu estou em dúvida. Só um minutinho, que agora eu fiquei na dúvida cruel. Caracoles. Detalhe técnico. Não, esse aqui não. É o do dia 16. Não, dia 14, isso. Não sei se é V-2 ou é V-3, agora eu fiquei na dúvida. É V-2, pronto, tá aqui. Ó, já tá resolvido, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês, que foi o que eu fiz com a outra turma.
A fórmula da soma dos ângulos vai ser 360 multiplicado pelo número de vértices menos 2, tá? Como ele já diz que os vértices, como ele já dá essa informação, ó, eu vou ter a soma sendo 720 igual a 360, a gente fazendo alguma álgebra, vê que V vai ser igual a 2, tá? Tá certo? Perdão, V igual a 4, porque esse menos 2 passa para o lado de lá somando. Então, o número de vértices aqui é 4. Como ele fala que o número de faces é 2/3 do de aresta, a gente vai fazer um meios por extremos aqui, e verifica que o número de arestas é 3/2 do número de faces. Atribuindo esses valores aqui na minha fórmula de Euler, V menos A mais F igual a 2, número de vértices 4, número de arestas 3/2 de F, somando com o número de faces, que é o que ele quer saber de fato, igual a 2. Como tenho dividido por 2, tira o MMC, e aí resolve. E aí você vê que o número de faces vai ser 4. Beleza? Então tá aí a resolução. Se vocês quiserem bater o print, se vocês quiserem que eu explique de novo, deixa eu só encerrar aqui a gravação e a gente gasta um pouquinho mais de tempo com vocês, tá bom? Só um minutinho.